Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia de desenho artístico e eu preparei para vocês o desenho de um forte, que é, deixa eu mudar aqui, é o desenho desse forte aqui. E esse é uma foto que eu tirei, esse é o forte de Itapema. Sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu abaixar aqui. Hoje é dia de desenho artístico. Esqueci de abaixar o celular. Esse é o forte de Itapema e é uma foto que eu tirei desse forte. Para quem não sabe, o forte de Itapema fica no Guarujá, no distrito de Vicente de Carvalho, e é um forte do início do descobrimento do Brasil. Ele está lá desde que Santos foi fundado, praticamente. E ele serve de proteção, servia de proteção para o Porto de Santos, que fica do outro lado. Esse forte fica bem em frente ao Porto de Santos, no centro da cidade de Santos. E eu resolvi desenhá-lo porque é um monumento histórico, é um prédio antigo, e ele é adequado para o tipo de técnica que eu quero mostrar. Eu vou trabalhar com os lápis aquareláveis, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente já falou sobre eles, eu já também mostrei. Eles são esses aqui. Eu já apresentei para vocês os lápis aquareláveis da Cretacolor e os lápis da Faber-Castell. Eu usarei os lápis da Faber-Castell apenas, não usarei os lápis da Cretacolor, só coloquei aqui só para lembrar. E nós faremos então esse desenho aqui. Para fazer esse desenho, eu fiz uma preparação antes e o formato, esse tamanho, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Eu tenho aqui embaixo uma cópia. Eu já imprimi aqui para ficar mais fácil para eu trabalhar, uma folha A4. E eu vou relembrar para vocês algumas coisas que eu já expliquei em lives anteriores sobre questão de medição. A gente vai visualizar na prática como aplicar aqui. Uma coisa que é importante que vocês saibam, deixa eu mudar a tela aqui. Aqui, hoje eu estou trocando as telas aqui, estou falando uma coisa e mostrando outra tela. Bom, voltando aqui, essa é uma imagem que eu já preparei para desenhar. Esse aqui é o forte. E eu já fiz uma preparação também com relação a essa imagem. Para que vocês possam entender, esse forte que está aqui, que eu mostrei agora há pouco, ele na realidade, a foto original é essa aqui. Ela é um pouco mais ampla e o forte está um pouco mais afastado e ao centro. Nessa foto aqui vocês percebem que ele está ao centro. O desenho que eu farei já vai ser com algumas mudanças. Eu estou deslocando o forte para a direita e está mais aproximado também. Na foto aqui vocês podem perceber que eu já fiz um outro enquadramento, não o enquadramento original que eu tirei quando eu bati. Isso é uma coisa que vocês, como artistas, têm que fazer. Não pode, não pode sair desenhando que nem cavalo doido, né? Não pode pegar e pegar a foto, a referência e já sair desenhando sem fazer uma análise primeiro. Você precisa primeiro fazer a sua composição. É o primeiro passo. Ver se realmente aquela imagem que você tinha adquirido, aquela imagem que você visualizou, será que ela está no melhor enquadramento para que você possa desenhar? Ou teriam outras opções melhores? Essa opção que eu escolhi aqui, essa foto foi tirada para facilitar o estudo. Tudo que eu faço é sempre visando o entendimento, como que eu posso transformar isso em um conteúdo de ensino. E aqui não é diferente. Essa mudança que eu fiz tem essa intenção de
ensinar e repetir ensinamentos que eu já passei. Visualizando aqui, o que foi alterado nessa composição? Eu desloquei o forte aqui para o lado. Quando eu bati a foto, eu foquei o forte no centro para pegar o restante da paisagem, mas agora o nosso foco é o forte mesmo. E existe uma regra que indica que alguns pontos são chaves na nossa percepção. Por exemplo, se eu fizer duas linhas aqui e duas linhas aqui, eu tenho pontos de intersecção onde nossos olhos costumam visualizar. E se vocês perceberem, o forte ele está batendo nesses dois pontos do lado de cá. Isso é uma coisa importante. Eu poderia ter colocado aqui, aqui. Não é legal colocar no centro. Não é a melhor forma colocar uma imagem que você quer destacar no centro. Por isso eu fiz esse deslocamento. Aqui eu tenho a oportunidade de visualizar a vegetação até a parte final do forte, um barco encalhado aqui, mais algumas partes da paisagem. Ficou uma composição bacana, só que também bem útil para que eu possa ensinar para vocês, relembrar a questão da medição. Essa é a primeira parte que a gente tem que fazer antes de começar a desenhar. Eu nem comecei a desenhar ainda. A primeira coisa foi análise. Eu analisei onde eu deveria encaixar melhor. Isso chama-se composição. A segunda parte é tirar uma unidade de medida padrão. Se lembra que eu já falei para vocês? A Silvia está lembrando o nome, que é a regra dos terços. Exatamente isso, Silvia. Aqui nós estamos usando a regra dos terços. Isso até em máquina fotográfica tem, em todas as máquinas fotográficas, acho que, não sei se no celular tem, não lembro, mas em máquinas fotográficas com certeza. Você vai ter lá uma opçãozinha, lá um botãozinho, que vai colocar essas linhas no visor para você. Tá? Então, a chamada regra dos terços é dividida em três partes. A parte que cruza é o ponto focal. E aqui, se a gente estabelecer a regra dos terços, a gente visualiza. A regra dos terços é feita assim: a gente divide em três partes, uma, duas, três partes iguais. E também na horizontal fica uma, duas, três partes iguais. Nós temos um ponto de cruzamento aqui, 2, 3 e 4. Esse ponto calhou bem em cima do forte, que é onde que eu quero que o foco, a visão, a percepção de quem estiver vendo a arte seja deslocada. A Flávia está falando da ponta do lápis. Essa ponta é feita assim para que possa ter mais recursos para trabalhar. Como eu estava falando, voltando aqui para o tema do desenho, a outra coisa é, então, primeira coisa, já fiz uma composição de como que eu quero a minha imagem. Segunda parte, eu vou pegar uma medida qualquer aqui para ser meu ponto, uma unidade de medida padrão, meu metro. Eu vou pegar essa largura. Essa medida não pode ser muito grande, é só lembrar quando eu fiz o besouro. Quando eu fiz o besouro, vocês notaram que eu não peguei uma medida muito grande e nem muito pequena. Tem que ser uma medida mais que dê para aproveitar em várias partes. Aqui eu já analisei anteriormente esse desenho para chegar à conclusão que essa é uma excelente unidade de medida. Vejam só, essa medida que eu estou tirando aqui, ela serve também para tirar essa medida aqui, ó, bate certinho. Repara como ele ficou daqui até aqui. Eu não preciso nem mexer. E é a mesma medida até aqui, que se eu mudar aqui, deslocar aqui, essa parte. Ou seja, essa parte aqui e essa parte, elas são o mesmo tamanho e elas são o mesmo tamanho de largura. A conclusão é que isso aqui forma um quadrado. Ele tem a mesma medida de altura e de largura. Isso é excelente. Se eu analisar aqui, eu vou fazer a medida dessa unidade. Eu tirei a medida dela, agora eu vou dividir ao meio. Quando eu divido ao meio, eu vou marcar aqui. Olha só, mais uma outra coincidência.
essa parte de cima é exatamente a metade da unidade de medida. Viu que legal? Vamos procurar outras partes aqui coincidentes. Se eu pegar esse outro lado, ele também é a metade. Olha que joia! Ou seja, eu estou usando a minha unidade de medida padrão e as subdivisões. E quando ela é uma divisão exata, fica muito fácil de fazer o desenho. Deixa eu jogar isso para o lado. Se eu colocar aqui, eu tenho uma unidade de medida, duas unidades de medida e mais meia unidade de medida até o final. Ou seja, eu tenho 2,5 unidades para lá para começar o desenho. Isso significa que se eu quiser, eu posso deixar uma margem como está lá. E se eu fizer uma metade mais uma, duas, eu terei exatamente a mesma posição aqui do meu desenho. A lateral aqui vai calhar de ser exatamente na mesma posição que essa aqui. Nesse caso aqui, eu estou tirando a mesma medida, porque já está o tamanho da folha aqui A4, mas se fosse uma medida menor ou maior, eu quisesse ajustar, não teria problema, porque é sempre proporcional. É só lembrar da live onde eu explico sobre isso, que você já vai entender. No caso aqui, eu estou tirando a mesma medida, a medida exata. E vamos analisar mais um pouquinho o desenho, aqui, a referência. Olha só, se eu for para baixo, eu vi aqui que aqui é uma medida, aqui é outra medida, que dá nessa reta aqui. Vou marcar aqui. Se eu descer, aí tenho mais uma medida que vai dar nessa direção. Esse forte é sensacional, porque olha só, eu consigo tirar todas as medidas certinho. Aqui deu mais uma medida que vai bater certinho com essa parte. Se eu descer mais um pouquinho, a parte da água está justamente na metade, certinho na metade. E aqui é mais uma unidade. E para o final eu tenho aí um pouquinho de diferente. Já é querer demais, né? Que todas as medidas batam certinho. Mas, olha só, deu 1/4 de medida, que maravilha. Que também é bem legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu faço uma linha maior para o meu metro, né? Minha unidade padrão de medida. A metade dessa medida, mais ou menos, para a metade, e a metade dessa medida para 1/4. E aqui bateu 1/4. Repara como dá certinho. Então, dá para perceber que essa imagem então foi bem pensada para que fique fácil de explicar. É claro que nem sempre as medidas baterão assim com tanta precisão que nem está acontecendo aqui agora. E mesmo nesse desenho vai ter partes que não batem. Por exemplo, se eu quiser tirar essa medida aqui, ela vai passar um pouquinho do meio. A metade está aqui, ela passa um pouquinho. E essa outra parte aqui, ela é menor do que a metade. Essa aqui é um pouco maior e essa aqui é um pouco menor. Obviamente porque ela está em perspectiva. Isso mostra que nem sempre a gente, obviamente, vai usar essas medidas, a medida e as divisões dela. Mas é só para vocês entenderem como vocês processam a questão das medições na mente de vocês. Tá? Então, acho que já deu para entender essa parte. E agora eu vou passar para o desenho. Vamos tirar essa folha aqui. Eu vou deixar a folha um pouco acima aqui para mim. E eu vou tirar as medidas. Eu vou tentar fazer medindo para que vocês possam visualizar. Eu poderia mais ou menos tirar de olho, porque é só... deixa eu mostrar mais uma coisa. Por que dá para tirar de olho? Uma coisa que facilita. Olha só que coincidência. Eu vou tirar... Olha só que maravilha que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estabeleci essa medida aqui como a minha unidade de medida. Ou ela pode ser essa medida ou essa, tanto faz, a mesma medida. Agora eu vou tirar a medida da folha inteira. Olha só que legal que vai acontecer.
Olha que bacana. Eu vou pegar aqui a medida da folha. Eu virei minha unidade de medida está aqui desse lado. Eu virei a folha para o outro lado para mostrar para vocês. Eu estou tirando aqui o tamanho, a largura da folha aqui. Então aqui do alto, daqui de cima até aqui embaixo. E agora eu vou dobrar o meio. Eu dobrei. E olha só onde bateu. Exatamente na minha unidade de medida. Que legal, hein? Que sorte. Olha só que sorte que eu tive. Mentira, não foi sorte. É óbvio que eu planejei isso para vocês. Para ficar mais fácil para ensinar. E também para que eu colocasse na posição que eu quero. Estão entendendo que quando vocês fazem a arte de vocês, vocês têm que planejar o seu desenho e não simplesmente pegar uma fotinha lá, peguei a foto, achei bonitinho esse forte, eu vou fazer esse forte. Não deve ser assim. Se você quer ser um artista, quer fazer alguma coisa que impressione as pessoas, você precisa, primeiro de tudo, planejar. E não sair atropelando, fazendo, porque vai chegar um ponto que vocês vão pensar, e agora, o que eu faço? E olha como fica muito mais simples quando eu planejo as coisas e coloco as coisas nas medições certas. Era assim, isso não é uma coisa que eu inventei, que eu estou inventando, era assim que os artistas antigos, de antigamente faziam. Michelangelo, Caravaggio, Da Vinci, todos eles faziam exatamente isso. Então não é uma novidade, é uma coisa de séculos que é feito. Toda a arte de um grande artista, ela é planejada. E vocês, como grandes artistas que são, obviamente vão seguir a fórmula correta, que está funcionando. Não vai tentar inventar uma coisa que... Nossa, vocês podem até inventar uma coisa nova, desde que agregue para uma outra coisa que já está funcionando. Eu vou começar o desenho então. Nessa parte, eu vou pegar... Como eu já sei que eu vou colar ali, né? Já sei que o forte, a metade dele, a parte do meio está aqui no meio. Eu vou aproveitar essa dica e já colocar aqui. E vou colocar aqui também para a minha linha sair mais certinha. É muito mais fácil para mim fazer uma linha virando assim, puxando, do que fazer assim. Se eu risco assim, sempre sai um pouquinho, ele acaba desviando. Por isso que eu vou riscar virando a folha. E eu vou riscar aqui assim. Então, eu vou puxar aqui. Sair um pouquinho fora. Vou tentar de novo. Agora ficou melhor. Vou complementar aqui também. Não sei se eu vou precisar, mas está feito. Eu vou apagar essa linha de cima que não ficou correta. Se você quiser, você pode usar uma régua. Eu acho que é legal, uma dica, praticar fazer a mão livre mesmo, como eu acabei de fazer, porque você vai adquirindo cada vez mais precisão com a sua mão. Sua mão vai ficando mais precisa. Tanto para fazer círculos quanto para fazer linhas retas, se você praticar o movimento, você vai perceber que a sua habilidade vai melhorar. Eu vou pegar aqui... tá, vou falar... Hoje eu estou super atrapalhado. Deixa eu voltar aqui, porque tá complicado hoje. Hoje eu estou meio enrolado, tenho que falar a verdade. Já troquei de tela aqui, onde não era para colocar, mas eu vou mostrar para vocês qual que é o lápis que eu vou usar, é o 4B. Eu vou usar o 4B porque eu quero fazer esse desenho bem rápido. Eu não vou fazer, não é um desenho super realista, vai ser um desenho artístico e eu quero fazê-lo inteiramente na live. Se não der tempo para fazer nessa live, eu farei em outra live, na próxima live. Mas eu acho que no máximo 2 lives vai dar para terminar, se eu
ficar falando demais, vai dar para terminar. Mas o importante é o que vocês poderão aprender durante esse processo. Eu vou começar a desenhar aqui, eu vou trabalhar com o 4B, como eu falei, eu vou pegar essa parte, que eu já sei que é o metade para cima, e vou colocar aqui. Eu estou fazendo a mesma medida, o mesmo tamanho. Eu vou colocar para baixo também, que eu já sei que tem uma medida para cima e uma para baixo. Tem essa parte de cima e essa parte de baixo. Eu já sei que o lado do forte é aqui, que vai até algum lugar para lá, que eu não sei aonde. E eu sei que a largura é a mesma, então eu já vou colocar aqui a largura. Vou colocar aqui embaixo também, para ficar mais fácil de riscar. A folha aqui já está na posição certa, eu vou riscar aqui. Aqui também. Pronto, já tenho a largura do meu forte. Eu não vou ficar tirando toda a medida para cá. Eu só fiz isso aqui no começo só para que vocês pudessem ter uma ideia de como tirar as medidas principais. Mas também é legal você aprender a acostumar a começar a tirar por golpe de vista. Aqui eu sei que está desequilibrado. Essa parte aqui é maior e essa parte é menor. O meio é aqui. Como que eu faço de olho para fazer certo isso? Primeiro, na minha mente, eu não preciso riscar. Eu vou riscar para que vocês possam entender como que se processa na minha cabeça. Então, na minha cabeça, eu estou imaginando o centro aqui, ó, que é mais ou menos, eu calculo que é mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu acertei. Ó, certinho, né? Então, é onde eu risquei. Não é difícil porque a medida não é muito larga. Eu já, de propósito, já, como eu falei, não seleciono nem muito grande, nem muito pequeno. Achei o centro. Beleza. Então, eu sei que aqui é a metade. Mas eu sei que essa parte daqui, é um pouquinho mais que a metade. Por isso é tudo feito na cabeça, tá? Por isso, eu vou riscar um pouquinho mais da metade. Na minha mente, eu já achei a metade. E aí, eu vou avançar um pouquinho para fazer essa parte. Que é, se eu pegar a medida aqui... Vamos tirar a medida aqui para ver se vai bater. Eu vou tirar a medida da largura. E agora eu vou medir aqui para ver se ficou muito fora ou se ficou certo. Olha lá, ficou certinho, ó, bateu certinho aonde eu tinha medido. Tá vendo como dá para fazer de cabeça? Você pode fazer com precisão milimétrica, só de olho, só batendo o olho. É só treinar, é só uma questão de prática, de ficar praticando. Tem gente que pensa, não dá para desenhar certinho se não for com quadriculado, se não for com mesa de luz, se não for com folha de vegetal ou qualquer outra coisa. Não é certo isso. A pessoa que está falando, se alguém fala isso, simplesmente ela está dizendo que ela não tem conhecimento de como desenhar. Porque aqui eu já até marquei, vê que é intuitivo, eu nem fico pensando, tá vendo? Eu estou falando e já saí marcando. Mas aqui eu marquei a mesma distância que aqui, tá vendo? É bem natural. Quanto mais você praticar isso, mais fica natural, vai ficar simples e você vai conseguir desenhar qualquer coisa que você quiser de memória. E as medidas principais você tira dessa forma que eu mostrei para você. Tira a medida principal e depois, de cabeça, você vai fazendo. É verdade que tem algumas partes que às vezes fica difícil só de olho, bater no olho, você conseguir tirar a medida exata. Aí, nesses casos, você pega e tira. Se você estiver vendo ao vivo, estica a mão lá, coloca a mão esticada, vou colocar de lado para vocês verem. Estica a mão, pega uma lixa, régua. Eu gosto muito de usar lixa, porque ela me deixa mais solto. Eu pego, estico lá, por exemplo, eu estou vendo o forte lá bem longe, né? Estou no barco aqui, estou vendo o forte. Eu estico a mão e fecho um olho. É bem importante fechar um olho, porque senão fica tridimensional a forma. E eu olho lá para o forte, por exemplo, eu quero tirar a medida da largura. Eu coloco a ponta
no lado do forte, com o dedo aqui eu marco a posição. Pronto, depois de marcado eu não preciso ficar segurando, é só eu venho com o lápis e marco aqui. Por isso que eu prefiro trabalhar com a lixa. Aí agora eu posso vir aqui e marcar, né? Não vai dar igual porque eu estou separado. Mas aí eu posso vir e marcar no meu desenho. Aí eu faço proporcionalmente aquilo que eu estou vendo ao vivo. Se eu fizer com lápis, dá para fazer com lápis também, é clássico isso, fazer com lápis. A diferença de fazer com lápis é que você vai ter que ter outro lápis para marcar. Por exemplo, se eu pegar e olhar o forte lá, fecho um olho, coloco a ponta do lápis numa parte e o dedo na outra, eu vou ter que ficar segurando o lápis até colocar lá no meu papel e fazer a marcação da medida. Eu acho mais... dá para fazer. Se eu não tiver a lixa, vou fazer com lápis. Mas eu sempre procuro levar uma lixinha ou alguma coisa assim, ou papel, que eu acho mais prático para fazer, para tirar as medidas. Então essa é mais uma dica para vocês desenharem. Qual que é de vocês que estão quietinhos aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Hora das dúvidas. Dúvidas, perguntas, algum questionamento? Falei alguma coisa errada? Vamos falando. Ó, última visualização que eu tenho aqui, deve estar travado esse negócio, que está mostrando a Valéria Oliveira está assistindo. Aí ninguém falou mais nada, tá todo mundo quieto. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se essas explicações esclarecem para vocês, como tirar as proporções, que a gente já passou quase meia hora de live. A Silvia não tem dúvidas, então acho que está claro essa parte. Bom, vou continuar então. Eu vou pegar de novo o meu 4B, vou devolver aqui o 2B, pegarei o 4B. Está claro aqui. Eu já falei para vocês... Deixa eu voltar aqui. Como eu falei, hoje é dia de estar atrapalhado. Eu não estou trocando as câmeras. Bom, eu vou voltar aqui com a imagem. E agora que vocês já entenderam, eu vou processar as coisas na minha mente, tá ok? Então vocês vão me ver trabalhando. Eu já mostrei como eu processo as coisas na minha mente. Agora vocês verão eu trabalhando, tirando as medidas mentalmente, colocando aqui. Depois a gente pode até fazer uma checagem para ver se eu acertei, se eu errei. Vou me colocar à prova aqui. E aí vocês vão avaliando. A Valéria só está observando. Muito bom, está atenta, está joia. Aqui, olha só como que eu vou continuando medindo mentalmente. Eu já percebi que essa parte aqui, eu já medi até, é lá metade dessa parte aqui. Eu já sei que essa parte aqui é o dobro daqui, desse risquinho para cá, até lá em cima. Mas tem esse intervalo aqui. Esse intervalo aqui eu faço mentalmente. Basicamente, esse intervalo é basicamente essa mesma medida, só que daqui para cima. Eu vou pegar, já vou fazer aqui o quadrado, fechar aqui a linha. E essa parte aqui, é melhor eu tirar primeiro essa medida do que tirar daqui para cima. Porque como eu já achei essa medida aqui e eu sei que ela é a metade, eu faço isso aqui de olho. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, é mais ou menos isso que vai dar. É bem pouquinho. E depois, deixa eu ver se eu acertei. Vamos ver se eu passar vergonha aqui. Eu vou pegar aqui a minha medida. Peguei aqui. E agora eu vou pegar aqui. Ela tem que ser daqui até aqui. Vamos ver. Ó. Essa medida é fácil porque ela é pequenininha. Vocês verão que medidas pequenas são fáceis de tirar. Então, eu já sabia que ia acertar, não ia ter problema. Agora, as medidas maiores que dão um pouquinho de trabalho. Aqui eu já tinha medido, só confirmando de novo para vocês, é a metade. Agora é fácil, é só pegar essa aqui e eu jogo para cima. Ao invés de eu fazer de olho, eu já aproveito que está fácil para mim. Eu vou colocar.
Se tivesse uma medida quebrada, eu faria de olho, mas como eu já sei que é a metade, por que não aproveitar o que eu já tenho, certo? Por isso, o que já está fácil, a gente aproveita. Já coloquei aqui. Aqui é o centro. Ele tem uma inclinação. Aqui tem uma abinha que sai para fora. Aqui também tem outra abinha que sai para fora. Você tem que estar muito atento. Aqui, essa parte daqui, ele é ligeiramente mais estreito. Essa parte também é ligeiramente mais estreito que aqui. Aqui a gente tira um pouquinho, é bem pouco. Tem que ter olho de ninja, hein? Tem que estar atento a essas coisas. E aqui é um pouquinho mais. Eu vou tirar duas partes, aqui, como se fosse duas partes. E agora tem essa parte aqui. Agora um outro truque. Eu nunca faço inclinado, por exemplo, eu não faço assim, tá? Essa medida assim. Eu sempre vou fazer reto, assim ou assim. Então puxo reto aqui. E agora eu posso fazer de olho ou eu posso medir. Eu vou tirar a medida para que vocês possam entender melhor essa parte. Eu vou, digamos, eu estou em dúvida sobre a medida. Eu vou tirar essa medida daqui. Analisando, esse espaço aqui é o mesmo que esse, ou seja, essa parte aqui é a mesma que essa. Você lembra do espaço negativo? Aqui vai ter um espaço negativo. E aqui também tem um espaço negativo. O meu olhar, ele está vendo essas duas partes. Deixa eu ver se dá para melhorar a visualização para vocês. Aqui eu tenho um espaço negativo, que é essa área aqui, ó. E aqui também eu tenho outro espaço negativo. Inclusive, vendo o espaço negativo, eu reparo que essa forma, ela é assim. Vem reto aqui, vem para cá, desce um pouquinho aqui e depois vem para cá. Ela não é assim, vem para cá, sobe reto e vira aqui. Não é esse formato, é esse formato aqui. Então a gente vê cada detalhe. Eu já sei agora qual que é a largura. Eu já tirei a medida aqui, já sei qual que é a largura. É só colocar no meio aqui, eu deixo espaços iguais para cada lado e pronto. Eu vou achar um ponto aqui e outro ponto aqui. Agora está certinho. Aqui tem um espaço. Nessa parte aqui tem um intervalo que é o mesmo tamanho. Eu vou deixar pequeno aqui. Vou virar a folha. Hoje eu estou virando a folha. Normalmente eu não viro a folha para ficar fácil para vocês. Mas como esse é um desenho completo que eu quero fazer, eu estou desenhando como eu desenharia se eu não estivesse fazendo uma live. Assim vocês podem ver, aqui ficou um pouquinho menor e aqui um pouco maior. Eu vou puxar um pouco para lá. Já fiz o ajuste aqui. Eu estou desenhando como se eu estivesse desenhando normalmente, para que vocês possam enxergar, visualizar o meu fluxo de trabalho. Então é assim que eu faria. Olha, já tenho essa parte de cima, então aqui já está definido. Aqui eu acho que ficou até um pouquinho mais grosso do que aqui. Vou reduzir um pouquinho. Ele é mais fino. Vê que dá para fazer isso só de golpe de vista. E às vezes pode acontecer isso também. Você faz um cálculo e aí você, no primeiro momento, você acha que está ali. Depois você vê que não era bem ali. Aí você faz o acerto, não tem problema. Aqui eu já tenho a parte da torrezinha do castelo. Ele sai um pouquinho, tem uma abinha para cá também e outra para cá. Prontinho. A parte de cima já está feita. Aqui já está feito também. Tem uma leve inclinação, mas é tipo meio milímetro assim. Por isso que eu fiz uma reta. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Aqui também eu faço, tem uma linha que vem até aqui. Aqui também puxo.
uma linha e desço aqui. Para mim é muito difícil traçar uma linha reta assim. Meu braço torce, fica, aí acaba fazendo uma curva. É mais fácil assim. Assim eu posso ir até a Lua com um traço bem retinho. Não, eu não vou ter problema de ficar tremendo nem saindo fora. Agora, se eu faço risco assim, aí a coisa é mais complicada. Você também tem que ver com a sua pegada qual a forma que você consegue manter a melhor precisão. Bom, vocês já entenderam como que eu faço a medição. Aqui agora é só fazer as divisões. Por exemplo, eu tenho uma outra parte aqui. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima. Eu tenho mais uma parte aqui. De olho eu vou tirar essa medida. Aproximadamente aqui. Faço reto. Tem uns tracinhos aqui que é de decoração. Vou colocar aqui também. Faço uma linha. Aí mais uma outra linha. Outra linha. Aqui já está certinho. Aqui tem a parte mais larga. E aqui já está certinho também. Aqui agora já está certinho. Aqui ela é um pouquinho, sai um pouquinho. Então eu vou puxar aqui. Vê que eu estou reforçando agora a linha. Ele volta. Não é, só esclarecendo de novo, não é minha intenção fazer hiperrealismo aqui. É só, eu quero fazer um desenho artístico, mas que seja proporcional, que a gente olhe e veja que é proporcional. Aqui tem uma divisão, tem 3 partes, sendo que essa parte é mais larga, essa aqui e essa são iguais. Eu vou calcular. Essa parte, ela está batendo na janela. Isso é uma coisa também que vocês podem observar sempre para usar como referência. E essa outra parte está batendo na outra janela. Por isso, vamos fazer então. Aqui eu tenho eu vou fazer uma marcação leve para eu identificar. Aí tem aqui a outra parte da janela, aqui o intervalo entre elas e aqui a outra parte. Está ficando um pouquinho largo, eu vou diminuir um pouquinho a janela. Aqui também e aqui. Nem sempre eu faço com tanta precisão assim. Eu só estou mostrando para que vocês possam entender que dá para ser bem preciso. Na medição que vocês fizerem, vocês podem ser bem preciso. Estou só de olho observando e aí fazendo os ajustes conforme eu vou percebendo que eu preciso mudar. Definir esses como final. Agora, a janela tem uma altura. Eu calculando também de cabeça, assim, de vista, que é aproximadamente, ela tem esse intervalo aqui. Eu sempre faço assim, ó, eu divido ao meio. Aí, se eu dividir a metade, aqui seria a metade da metade. Então, é praticamente um quarto. Ou seja, se eu tenho essa parte aqui, a metade seria aqui, a metade da metade, ou seja, ela é aqui. Pronto, já achei a parte de cima da janela. E assim vai. Aqui agora eu já posso fechar. Eu faço, vou colocar aqui para vocês visualizarem. Aqui eu faço uma linha, aqui outra linha e mais uma linha. Pronto. Essa janela tem o batente, dá para ver aqui do lado de dentro. Eu vou colocar aqui. Eu virei o lápis agora para a parte pontuda. Ele tem um chanfro, mas eu virei para a parte pontuda porque eu preciso fazer uma linha bem fininha. Para isso que serve essa parte. E aqui bem fininha também. Pronto. A janela também tem umas madeirinhas aqui. Eu vou colocar uma aqui e outra aqui. E na mesma reta eu vou colocar aqui e aqui.
Prontinho. Com essas janelas criadas, eu já tenho a base para criar as outras, é só seguir o alinhamento. Essas duas, elas estão centralizadas, o espaço aqui e aqui praticamente são os mesmos, o intervalo é um pouco pequeno. E a largura um pouco mais fina do que essas aqui. Eu vou fazer com a parte fina do lápis, faço uma linha aqui. Eu achei a distância aqui, que eu acredito que é a correta, e eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. As janelas vão ter que caber aqui dentro. Eu faço a parte de divisão no meio, e aqui mais a outra parte da divisão. Pronto, dessa forma eu achei as janelas. Vocês perceberam que eu não fiz a janela direto, por exemplo, fiz uma janela aqui. Essa é uma coisa que normalmente a gente vê em pessoas que estão começando. Por exemplo, faz uma janela aqui, só que aí, digamos, faz a janela bem larga, aí depois não cabe a outra. Ou então a outra fica do mesmo tamanho, mas fica encostada. Não, se é uma coisa simétrica, você pode usar esse artifício. Faz um lado, faz o outro lado, tem que encaixar tudo dentro. O resto, se não encaixar, significa que essa distância aqui você não calculou correto. Provavelmente ou era mais curta ou mais larga, se não estiver batendo. Aqui eu vou pegar o alinhamento, puxo para cá, já faço essas partes aqui. E aqui também, puxo o alinhamento daqui. Quando já tenho uma parte pronta, eu não fico perdendo tempo medindo. Aí eu já vou pego daquela parte que eu já medi e vou para outra parte, é mais rápido. Olha só, já dá para visualizar a parte de cima da torre. E agora eu continuo com o mesmo processo. Aqui eu já sei que é a base. Essa base, ela continua aqui, mais uma metade. Essa metade eu vou pegar da minha medição, que eu não vou ficar perdendo tempo de ficar tirando medida de olho, se eu tenho já pronta aqui a minha medida. Pronto, já faço essa outra parte aqui. E posso fechar agora aqui. Já tenho essas duas partes prontas também. Essa janela, ela está oculta pela vegetação. Isso faz com que fique um pouco difícil de eu estipular onde é o final dela e calcular também o posicionamento dentro da forma. Como eu tenho essas janelas que estão no mesmo alinhamento fora, eu vou fazê-las primeiro e depois eu puxo essas aqui baseado nessas. Então, é um processo mais simples do que tentar ficar adivinhando. A Silvia gostou da dica da janela. Eu também acho muito boa, Silvia, essa dica, porque facilita bastante. Vocês, observando a forma que eu estou desenhando, vão poder pegar vários pontos, porque eu estou fazendo bem mastigadinho para vocês. Estou falando como eu desenho e como eu processo aqui na minha mente cada etapa do desenho. Assim, olha que legal, vocês vão entrar dentro da minha cabeça para ver como as medições são feitas. Então, não é mágica, não é dom maravilhoso, é prática e técnica. É você entender essas técnicas e praticar. Por isso qualquer pessoa pode fazer. Leva um tempinho, porque no começo o nosso cérebro não está muito acostumado com esse processo e a gente meio devagar começa a fazer sem fazer as medições. Vocês vão perceber isso. Peguem um desenho, uma referência e tentem fazer. Vocês vão perceber que às vezes vocês entram no automático e acaba não tirando a medida. Quando eu desenho, eu estou focado. Por isso que eu não fico pensando na coisa que eu estou desenhando, porque minha mente está tão concentrada com as medidas que não importa que eu estou desenhando, o meu foco é nas proporções, nas tomadas das medições, e é bem assim. Tá?
A Maria Inês chegou. Que legal, Maria Inês. Seja bem-vinda. Boa noite. Espero que você goste dessas instruções que eu estou passando. Aqui eu vou continuar, já aproveitar que está aqui de lado, e fazer essa parte aqui. Eu gosto sempre de deixar na mesma posição, fica mais fácil. Essa parte, eu vou fazer essa parte aqui. E aqui tem uma sacada, vou colocar também, vou aproveitar. A sacada ela segue esse alinhamento, é fácil, é só puxar a linha. Aqui ela segue esse alinhamento também. Só que aqui tem um beiral, um batentezinho que eu vou colocar, acrescentar. Então ele passa um pouquinho. Aqui a sacada, agora eu já posso voltar para a posição normal. Eu estou colocando o desenho aqui para que vocês possam visualizar, à medida que eu vou desenhando, vocês também vejam o que eu estou fazendo. Aqui eu faço de olho mesmo. Aqui a largura, essa largura do murinho, da muretinha. Talvez fique difícil, principalmente se vocês estiverem olhando pelo celular, fica difícil um pouquinho de entender algumas partes. Aqui tem tipo uma grade, nem para mim não dá para ver direito. Nesses casos assim, eu não vou contar uma grade por grade, aí eu sinto muito, eu vou criar. Porque eu também não vou, como eu falei, não é hiperrealismo aqui, não vou chegar nesse ponto de ficar fazendo pedacinho por pedacinho. Se eu fosse um desenho hiperrealista, que eu quero tipo qualidade fotográfica, aí tudo bem, eu ia lá e tinha que contar, mas não é o caso aqui. Aqui eu só quero passar a ideia, você vai entender que é o forte mesmo assim. Essas janelas aqui, elas são diferentes das de cima. Essas de cima são mais fininhas e mais compridas. Essas aqui, elas vêm até embaixo. Essas aqui não vêm até embaixo, elas pegam só uma parte. Eu vou fazer também aqui, tentar fazer de golpe de vista. É mais ou menos aqui que elas começam. Nessa altura. Às vezes eu erro 1, 2 milímetros, mas aí fica fácil de acertar. Principalmente quando eu vou fazendo o resto, aí vai ficando cada vez mais fácil. Aqui eu não quero ficar tirando medida, tá? Assim, pega aqui, passa aqui. Pega aqui, passa aqui. Pega aqui, passa aqui. Não é esse o propósito. As medições que eu fiz, eu pego só a medida padrão, tiro uma visualização geral e depois é de cabeça, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui como de cabeça vocês vão tirando as medidas. Às vezes eu vou tirar só para checar. É tipo assim, vamos colocar o professor à prova para ver se ele passa no teste. Eu vou tirar a medida aqui para ver se eu passei no teste. Coloquei aqui até aqui. Vou fazer um pouquinho maior. Aí vou colocar aqui para ver se eu acertei. Ó, por enquanto eu acertei, tá? Daqui até aqui. Não exatamente, dá para ver, né? Ó, por enquanto eu acertei. Tá, olha lá a medida. É daqui até aqui. Então, por enquanto, as minhas medições foram precisas. Isso eu estou mostrando para provar para vocês que não é uma questão de dom, nada disso. Isso foi treino, foi treinando que eu adquiri essa habilidade. Antes de treinar, eu não conseguia fazer assim. Então, não é, olha como o Edson é bom, como ele tem o dom. Não, mentira. É treino usando a técnica que funcione e praticar. Qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa, é só praticar. Algumas pessoas têm mais facilidade, com certeza. Algumas pessoas têm mais facilidade, pegam mais rápido. Outras pessoas demoram mais. Mas é exatamente do jeito que eu estou procurando passar para vocês. É uma coisa que você calcula na sua mente, é tudo cálculo, não é nada de mágica, um talento místico, nada disso. É uma coisa que qualquer pessoa consegue, tá? Aqui eu já achei a altura que eu quero colocar as janelas. Essas janelas, elas estão grudadas aqui. Essa aqui está grudada, essa aqui tem um espaço que corresponde um pouco mais à largura da janela. Mais ou menos esse tamanho aqui, seria o dobro. Aqui e aqui um pouco menos. Isso é tudo processando, sempre falando, na cabeça. Eu estou mostrando
o que, se eu não tivesse dando aula, eu estaria fazendo. Eu não ia ficar apontando aqui, eu ia já estar fazendo. Aqui eu gasto mais tempo porque eu fico explicando para vocês como as coisas estão sendo processadas na minha mente. Aqui, então eu calculo que é mais ou menos aqui, por que é mais ou menos aqui? Porque, que nem eu falei aqui, ó, essa medida eu acredito que é mais larga do que a janela, aproximadamente esse tamanho aqui. Aqui é uma medida, aqui duas medidas, e aqui é mais estreito. Então eu vou, às vezes eu posso errar e eu faço o ajuste. Aí eu fiz aqui, e esse aqui tem que ser mais estreito. Digamos que eu tivesse feito um pouquinho para cá, deixa eu apagar aqui, só para vocês entenderem como eu conserto também. Às vezes eu erro as medidas, não é sempre que eu acerto. Mas eu vou provocar um erro aqui. Digamos que eu errei, eu calculei mal, e aí eu coloquei aqui, e eu sei que essa outra parte é aqui, é a mesma medida, eu não posso aumentar. E aí eu vi que aqui ficou maior. Olha só, esse lado aqui ficou maior do que esses dois. Então, obviamente, eu errei. Eu cometi um erro aqui. Esse primeiro passo tinha que ser um pouco mais largo. Como que eu acerto isso? Com o próprio erro. A partir do momento que eu vi que eu estou errado, eu já sei, eu tenho que diminuir essa parte aqui, porque ficou grande demais. Então, eu diminuo lá. E aí, automaticamente, eu já sei que aqui eu tenho que dividir ao meio. Pronto, eu dividi ao meio aqui. Então, agora eu já achei uma metade, outra metade. É assim. Então, o próprio erro, vocês errando, vocês podem usar o próprio erro para acertar, tá? Então, não se preocupem com o erro. Por exemplo, se, nossa... E às vezes é besteira, que nem aqui. Se eu tivesse cometido esse erro... Quantos milímetros tem aqui? Tem 2 milímetros. 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. Então, um erro de 2 milímetros só. Olha isso. Eu estou fazendo um negócio bem preciso. Mesmo sendo de cabeça e mesmo não querendo ser hiperrealista, dá para perceber o nível de precisão com que a gente consegue atingir fazendo o desenho. Tá. Aqui eu acertei, já fiz certo. Aqui eu vou até embaixo, que eu já tenho a base aqui da janela. Na realidade aqui é a parte da parede, a janela é aqui. Eu faço aqui. Eu vou já riscar aqui a parte de cima. E aqui tem uma moldurinha, eu vou colocá-la. E essa parte aqui seria o meio. Aqui é o meio. Então, eu vou tirar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Pronto, aí aqui tem a parede, a divisória. Vou reforçar aqui, vou reforçar aqui. Pronto. Agora a janela tem algumas grades. Eu posso riscar. Nesse caso, eu vou mudar um pouco de lápis, vou usar o HB, que é mais clarinho, para fazer as marcações. Também aqui eu não vou ficar contando quantas janelinhas são, eu vou só riscar. Posso ser 2, 3, tá bom, aqui. E aqui eu vou riscar aqui assim também. Então, essa parte aqui eu não estou contando, indo lá, aqui tem 1, 2, 3, 4. Estou riscando só, fazendo mais ou menos, eu vi que é meio retangular aqui assim, eu vou fazendo aproximadamente igual. Aqui eu procuro seguir o alinhamento aqui. Pronto, já defini. Nessa janela eu percebo que tem a parte de cima um pouco mais clara e embaixo mais escuro. Por isso eu posso voltar aqui com o meu lápis e escurecer um pouquinho essas partes aqui. Se eu fizer assim, eu estou preservando as linhas de contorno e a grade vai continuar aparecendo. Por isso que eu fiz com lápis HB, para que pudesse ter essa diferenciação. Prontinho. Agora já estou começando a acrescentar um sombreado.
A mesma coisa para outra janela. Faço os intervalos. Só preencher os espaços. Aqui a sombra vai até em cima. Que aí vai ficando ok. Já deu para ter ideia? E é dessa forma que eu vou acrescentando, começando a acrescentar os sombreados. Aí tem a grade aqui em cima, essa parte é mais escura. E é dessa forma que eu vou processando. A parte... hoje eu vou parar por aqui, o tempo já praticamente já deu. Mas eu quero mostrar só um pedaço da árvore. Na live passada que eu mostrei sobre árvores, eu ensinei uma forma que é assim, fazendo umas curvinhas. Essa forma é muito legal, mas ela demora bastante para fazer. Hoje eu vou usar uma outra técnica, que é fazendo uma linha irregular, dessa forma aqui. Eu vou fazer apenas esse movimento e assim eu já preencho rapidamente o formato do contorno da árvore. Aqui tem uma árvore, aqui tem uma outra copa, aqui tem outra copa, e assim progressivamente, assim sucessivamente. Depois eu vou manchar e a gente vai conseguir visualizar os planos. Você repara que eu não... Aqui, um pouco mais para cá. Repara que eu não faço a folhinha por folhinha. Eu já fui fazendo os contornos. Bom, por enquanto é isso. Na próxima live eu vou adiantar um pouco mais, aí eu farei um pouco mais rápido, porque essa parte eu já expliquei, essa questão da medição. Não vou continuar explicando mais, farei direto para que vocês possam visualizar como eu processo na minha mente. Hoje vocês entenderam como eu faço esse processamento. Na próxima live vocês vão ver um pouquinho mais rápido como eu desenvolvo o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Caso ninguém tenha pergunta, nós já estamos encerrando. E essa live ela ficará no YouTube. Vocês podem ver aqui do lado, essa é a telinha de finalização do YouTube, onde vocês poderão assistir as playlists, a playlist de lives que contém as lives anteriores. Para quem não assistiu e quiser pegar algum detalhe que foi já explicado, é só dar uma chegadinha lá. Então, uma boa noite para todos. Como não temos mais nenhuma dúvida, uma boa noite para todos e amanhã é o dia de figura humana. Até lá, então.